Então agora, galera, bora falar sobre as estruturas de repetição. O while funciona da seguinte maneira. Deixa eu apagar esse if e esses switches aqui, que vocês já viram. O while trabalha também com condicionais. Você vai escrever o while, aqui dentro de parênteses vai uma condição e o bloco. Vamos exemplificar. Vou colocar aqui no bloco, vamos criar aqui essa variável, vamos chamar ela de contador. Vai começar em 0. Você vai contar de 0 a 10. Então, o while funciona da seguinte maneira. Você vai fazer while, a condição que você quer e o bloco de código aqui dentro do jeito que você quiser. Vamos supor que a gente quer fazer um contador que vai até 100. Vai até 10, para ficar mais fácil de ver aqui. Você contaria contador quando ele for menor ou igual a 10. Por quê? Porque agora ele vai de 0 a 10. Quando você faz isso, o que acontece? Se você fizer isso e printar apenas o contador aqui, novamente você vai cair no loop infinito. Por que você vai cair no loop infinito? Você colocou até uma condição para poder encerrar o loop, falando que o contador tem que ser menor ou igual a 10, só que aqui dentro você nunca está incrementando esse contador. Se você nunca está incrementando ele, o que vai acontecer? Ele nunca vai ser falso. Então, quer dizer, ele vai ficar executando o loop o resto da vida. Que aqui vai ficar printando 0 aqui pro resto da vida, como vocês podem ver aqui no console. Então, tem que ser muito importante. Se você está usando a estrutura de repetição, aqui dentro você tem que modificar o valor da variável. Então eu vou vir aqui e vou colocar ó, mais. Agora sim, ele vai fazer um contador para a gente que vai de 0 a 10. Porque como eu estou colocando menor ou igual, então ele vai chegar no 10. Se eu mandar executar aqui, ó, olha lá, o 0 a 10. Chegou no 10, ele parou a instrução. Por que eu coloquei o menor ou igual? Porque como eu comecei do 0, se eu coloco só o menor, aí ele ia printar 10 no 1, só que começando do 0 até o 9. Nesse caso aqui ele printou 11, né? Porque ele printou o 0 também. Então se eu colocar desse jeito e mandar executar, você pode ver que ele printa do 0 ao 9. Por isso que eu coloquei o menor ou igual. Essa é a estrutura while. A estrutura para você fazer coisas repetitivas, só que coisas que você não sabe uma quantidade exata. Eu coloquei um valor simples, eu quero contador até 10, beleza. Mas geralmente você vai usar o while quando você não sabe a quantidade exata de vezes que você quer executar tal coisa. Entendeu? Aí você usa o while. Por quê? Porque aqui dentro do while é que você vai fazer a condição de parada dele. Então, geralmente, quando você não sabe o tanto que é, você vai usar. Esse é o funcionamento do while. É a mesma coisa do funcionamento do while. O que acontece no do? Você coloca o do, coloca o código que você quer executar e aqui no final você escreve o while e a condição. Vamos tentar entender a diferença do para o while. Vou colocar a mesma coisa, vou colocar contador mais. A gente viu o seguinte, contador começando com 0, 0 menor e o contador menor ou igual a 10 é condição de parada. E aqui a gente incrementa ele, então ele vai printar do 0 ao 9, né? Beleza. Olha para vocês verem a sutil diferença entre o do e o while. Vou comentar o do aqui e vou fazer o seguinte. O contador, a condição de parada é até enquanto ele for menor do que 10. Quer dizer, até enquanto ele for 9. Se eu jogo aqui no contador e coloco 10, você concorda comigo que isso aqui é falso? Porque o contador não é menor do que 10. Então o programa não vai printar nada. Você pode ver que se eu mandar executar, pronto, acabou, não printou nada. Porque como a condição não é verdadeira, ele nem chegou a entrar aqui dentro. Agora vamos para o do. A diferença do while. Vou colocar aqui as mesmas condicional. E vou mandar executar. Vê o que vai acontecer. Quando é o while, o que aconteceu no while? Não printou nada. Vamos ver o que vai acontecer com o do. Printou 10. Por que ele printou 10? Justamente por causa disso. Quando você usa o do while, o que acontece? Ao menos uma vez o seu bloco de código vai ser executado. Por quê? Porque primeiro ele executa o bloco de código para depois fazer a condicional para saber se ele vai executar esse bloco de código novamente. Então essa é a diferença do do para o while. Porque no while, primeiro ele verifica a condição para depois executar o código. Agora no do não. No do, ao menos uma vez o código vai ser executado. Por quê? Porque ele só faz a condição depois que ele executa uma vez o código. Por isso que ao menos uma vez o código vai ser executado quando você está usando o do while. Vamos para a próxima aqui, que é o for. Lembra de eu falar para vocês que no while do while, geralmente você utiliza isso aqui quando você tem alguma condição que você não sabe exatamente quando que vai acontecer a parada dela. Porque aqui está muito simples, mas vamos supor, eu coloquei essa variável aqui.
Podia ser um outro valor qualquer. Então, tipo assim, como eu não sei exatamente quando eu vou querer parar, por isso que dentro dos blocos do código do while e do do while, eu tenho que ter condições que modifiquem a variável que eu estou usando aqui na expressão. Porque se eu não tiver nenhuma condição aqui, ele vai executar para o resto da vida. Agora, no for, não. No for é um tipo de estrutura e geralmente eu já sei o tanto que eu quero fazer. Um exemplo, eu vou colocar for, abre parênteses, abre e fecha chaves. Aqui dentro vai vir o código do for. Vamos fazer exatamente o contador novamente aqui, só para vocês verem. Vou usar aqui o contador 3. Começa ele no 0. Na verdade, não vou nem inicializar aqui, não. Vou deixar isso aqui para me usar depois. Primeiro eu vou usar o modo mais padrão que vocês vão ver o for sendo trabalhado. Aqui dentro do parênteses do for, tem 3 estruturas que você tem que ter aqui dentro. Vou até separar elas por ponto e vírgula, porque realmente elas são separadas por ponto e vírgula. Vamos lá para você tentar entender. A primeira parte dessa estrutura é onde você declara o seu contador, declara a variável que você vai usar no for. Eu vou fazer aqui então o int, vou chamar de i igual a 0. Esse é o primeiro trechinho, o primeiro bloco que o for pede. Beleza, declarei a variável, declarei o meu contador que vai ser utilizado no for. O segundo trecho de código é a condição de parada desse for. Ou seja, eu vou colocar que o i tem que ser menor ou igual a 10. Enquanto o i for menor ou igual a 10, esse for vai continuar executando. E no final aqui, o último bloquinho é o incremento dessa variável. Você precisa ter esse incremento, porque senão você vai entrar no loop infinito. Então eu venho cá e coloco o i mais mais. Eu estou colocando i mais mais, mas não precisa ser i mais mais. Eu posso colocar i mais 2, se eu quiser ir de 2 em 2, entendeu? Eu posso modificando esses valores aqui com outros padrões. Não precisa ser só o i mais mais. Mas vamos colocar o i mais mais. Dessa maneira, o que vai acontecer? Eu vou criar um contador que vai de 0 a 10. Então, dentro dos parênteses do for, o primeiro bloquinho eu declaro a variável, declaro o contador que eu vou usar. O segundo bloquinho é a condicional do for. E o terceiro bloquinho do for é o incremento que vai ter no for. Então, se eu vim cá e mandar printar o i, você pode ver que ele vai imprintar, vou até tirar os outros, do while e o while, você pode ver que ele vai imprintar de 0 a 10. Tá vendo aí? De 0 até 10. Justamente por causa disso. Agora entra aquele quesito que eu falei para vocês. Nenhum desses 3 blocos é obrigatório. Nenhum. Se eu vier nesses blocos aqui, por exemplo, tirar isso daqui e tirar isso daqui e mandar executar, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um loop infinito. Então, se eu tirar nenhuma dessas condições aqui, é obrigatória. Se eu tirar isso aqui e colocar outra coisa qualquer aqui, eu nada mais é do que estou fazendo o quê? Estou fazendo um loop infinito. Se eu mandar executar, vai ficar printando 0 aqui pro resto da vida até estourar a memória do computador. Então, beleza. Então, já vimos que nenhuma dessas condições é obrigatória. Mas eu posso fazer o seguinte também. Eu não preciso declarar minha variável aqui dentro. Se eu quiser uma variável que já tem ela de fora, no for, geralmente você não usa isso. Mas se eu quiser, eu posso simplesmente tirar a declaração da variável e passar a usar uma variável de fora, igual esse contador 3. Eu venho cá e coloco, ó. Enquanto i for menor que o contador 3 mais, e coloco o contador 3 aqui. Vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então, essas são os três estruturas de controle de repetição que existe no Java, que é o while, o do while e o for. Pessoal, agora vamos entender aqui o uso dessas palavrinhas que tem aqui que eu tinha falado para vocês, que é o break e o continue. O break a gente já viu a utilização dela na estrutura switch, que é justamente para fazer a parada do código ali, para ele não executar o restante dos cases. E vamos agora ver o funcionamento dela e da continue dentro de loops. Bora lá. Vamos criar um contador aqui de novo, para ficar fácil de vocês entenderem. Acho que o exemplo do contador é o melhor. Vamos aqui no for. Vamos colocar ints i igual a 0, beleza. Eu coloco i menor do que 10, então vai ser de 0 a 9. E i mais mais. Vamos entender aqui como é que funciona a questão do break e do continue. Vamos ver o break aqui.
Vamos supor que por algum motivo dentro da lógica do meu for no sistema, eu preciso fazer uma comparação da seguinte maneira. Se o i for igual a 5, eu quero que o sistema simplesmente pare, não execute mais nada, saia fora do bloco for. Para a gente conseguir isso, o que a gente faz? A gente faz o uso da instrução break. Então, para exemplificar isso para vocês, vamos colocar aqui um system.out.println contador. Vamos printar o contador aqui para vocês entenderem. Coloco o i aqui. Então, como é que vai funcionar isso aqui? O contador vai printar do 0 a 4. Na hora que chegar no 5, ele vai cair nessa condição, vai entrar no break e vai parar o uso do for. Então vamos ver isso aqui acontecendo. Tá vendo? Contador 0, 1, 2, 3, 4. Por que não printou o 5? Porque exatamente quando ele foi 5, ele entrou dentro da condicional e chegou no break. E o break simplesmente mata o loop, ele literalmente mata, ele não só passa aquela, não pula aquela passagem, não, ele mata ele mesmo e o código continuaria após o for. Se eu tivesse mais código aqui, seria executado. Então essa é a funcionalidade do break aqui nos loops também, que é simplesmente matar os loops, parar a execução, igual acontecia lá no switch, né? No switch, se chegou um case, entrou naquele case, chegou no break, ele ignora todo o resto e continua o código. Aqui é a mesma coisa. Agora vamos ver o uso da palavrinha continue. Essa palavrinha continue, você usa ela dentro de loops. O que é o intuito dela? Qual que é o significado dela? O significado dela é o seguinte: se o break mata a execução do loop, o continue não. Se caiu nessa condição, ele entrou no continue, o que ele vai fazer? Ele vai parar de executar o restante que tem aqui para baixo e vai voltar aqui para o início do loop. Ou seja, só para exemplificar, ele vai entrar aqui, vai pintar contador 0, contador 1, contador 3, contador 4. Na hora que chega no contador 5, ele vai cair nessa condição. Caindo nessa condição, ele vai ver o continue, então ele vai ignorar isso daqui e vai iniciar o for novamente. Iniciar só que eu falo for novamente é o seguinte, ele vai voltar aqui por for fazer o incremento e ele continuar novamente. Então, próxima vez que ele entrar aqui, o i já vai ser 6, então vai continuar printando 6. Então, para vocês entenderem, o que vai acontecer? Ele vai printar 0, 1, 2, 3, 4, vai pular o 5, que a gente colocou continue, e depois vai printar 6, 7, 8 e 9. É justamente esse o intuito do continue. Quer ver? Eu vou executar. Repara aqui no console. Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4. Quando o i foi 5, ele caiu no continue. Se ele caiu no continue, ele ignorou esse restante do loop e voltou aqui para cima para poder incrementar novamente e continuar. E como o i já era 6, ele continuou printando. Então é justamente esse o uso do break e do continue dentro de estruturas de repetição. Então, pessoal, vamos finalizar essa aula por aqui e a gente continua na próxima.